Fala, meu povo que acompanha o Tentáculo Tube! Aqui é o Vinícius trazendo para vocês mais um vídeo de minha opinião e atendendo a pedidos e também resolvendo uma pendência, estou trazendo aqui o vídeo contando a minha opinião sobre a primeira temporada de Agent Carter. Essa que saiu no início do ano passado. Foi no início do ano passado? Caraca, faz tempo pra caralho já, velho. Caraca, mas enfim. Bom, essa série saiu no início do ano passado, eu não trouxe a minha opinião, então aproveitando que a segunda temporada está começando essa semana, eu vou trazer aqui a minha opinião sobre Agent Carter, a primeira temporada. Então, taca aí! You look like a lady looking to dance. I'm afraid I'd only step on your toes. You boys play nice. Antes de começar o vídeo, eu devo lembrar que como a gente está falando de uma série aqui, terá spoiler, valeu? Porque eu não sei contar a minha opinião sobre uma série sem dar spoiler. Por mais que essa temporada seja curta, eu prefiro avisar isso, por mais que não chegue a dar spoiler nesse vídeo. Se eu por acaso der sem querer ou de propósito, o aviso está dado, valeu? Vinheta de spoiler aí. Começando, como sempre, nesse nosso formato que nós estamos adotando agora, pelo enredo. Agent Carter tem um enredo muito simples, para falar a verdade. A série se passa depois do Capitão América, o primeiro Vingador, e retrata a vida da Agente Carter, a Peggy Carter, vivendo essa época bem machista da pós-Segunda Guerra Mundial, onde os homens voltaram da guerra, estão voltando a assumir seus postos lá nos trabalhos, e a mulherada que antes estava assumindo as paradas enquanto os homens estavam na guerra, voltaram a servir só pra cozinhar, servir café, essas porra toda assim, na época em que homens que botavam na massa e a mulherada, o máximo de emprego que conseguia era de uma garçonete. E a Peggy Carter, todos nós conhecemos ela, que ela é fodona, ela lutou ao lado do Capitão América na Segunda Guerra Mundial, ajudou a derrotar a Hydra, e ela está sofrendo porque ela agora está sendo reduzida a ser uma assistente de uma secretária qualquer dos escritórios da SSR, ou SSR em inglês, que seria a organização governamental pré-SHIELD, seria a organização que mais tarde se tornaria a SHIELD. E ela tá lá, ela que foi toda fodona, um dos melhores soldados da Segunda Guerra Mundial, e agora está lá sendo obrigada a servir cafezinho pros marmanjos que não fizeram metade do que ela fez durante a guerra. Enquanto isso, o Howard Stark, o pai do Tony Stark, que nessa época ainda não tinha nascido, o Howard está também num período meio complicado, porque suas armas, as armas em que ele criou, estavam sendo usadas por inimigos, pelos inimigos dos Estados Unidos, e devido a isso, ele estava sendo acusado de traição. Sendo obrigado a fugir, porque ele não queria ser preso por uma coisa que ele não fez, ele procura a Peggy Carter para ela ajudá-lo a limpar o seu nome. E ela, tanto para ajudar um amigo, como para ver isso como uma oportunidade de que ela pode fazer alguma coisa, mesmo sendo uma mulher, ela decide ajudar o Howard a conseguir limpar o seu nome. Para isso começa a investigar essa facção misteriosa chamada Leviatã, que está usando ou está procurando invenções do Howard Stark para seus próprios fins que até então são desconhecidos. E para ajudá-la, o Howard deixa ao dispor da agente o Jarvis, que é o mordomo dele, que é baseado no mordomo dos Vingadores nos quadrinhos. E como todos nós já sabemos, o Jarvis que serve os Vingadores é uma inteligência artificial. Então eles trouxeram o Jarvis mordomo para a época da Peggy Carter, o que eu achei muito foda. O enredo eu achei legal. Pra premissa, não esperei nada muito elaborado, eu achei bacana, eu achei interessante, nada do que reclamar do enredo. E mais do que essa premissa, eu achei o desenrolar da história muito boa. E depois desse evento do Leviatã, aliás, uma coisa que eu achei que poderiam melhorar foi o desenvolvimento do Leviatã. Eu esperava mais personagens dessa organização aí, e no final teve
eu achei ela um pouco mal explorada, mas quem sabe aí ela não volte, né? Sobre os personagens, todos nós conhecemos a Peggy Carter, ela é a agente fodona que lutou ao lado do Capitão América, ela tá ainda falando do Capitão América, ele é mencionado quase que o tempo inteiro na série, e ela ainda está sofrendo aí pela morte do Steve Rogers. Ela queria lá ter um relacionamento com ele e ela ainda se sente oprimida com relação a relacionamentos devido a isso. Falando em relacionamentos, tem um carinha lá que é afim da Carter, que é o Daniel Souza. Se não me engano, esse é o nome dele. Eu sei que o sobrenome é Souza, o primeiro nome eu esqueci. Ele é um soldado que foi aleijado durante a guerra e por isso ele tem a perna toda lá ferradinha e tem que andar de bengala. Devido a isso, ele sofre quase que o mesmo preconceito que a Peggy Carter. Enquanto a Peggy Carter sofre um preconceito por ser mulher, ele sofre preconceito por ser um cara contundido, então as coisas que ele tem que fazer são bem limitadas. E isso meio que aproxima os dois e ele meio que fica afim da Peggy por causa disso e por causa da convivência, lógico, né? Obviamente eu não posso deixar de falar do Jarvis. O Jarvis, ele é um dos melhores personagens dessa série, na minha opinião. Como eu falei, ele é o mordomo do Howard Stark e ele é o principal parceiro da Peggy durante todo o enredo da série. E cara, a química entre eles é muito boa, eu gostei muito, e é legal que meio que inverteu o papel. Geralmente é a mulher que fica cuidando do cara lá, cuidando de ferida e tal, e o cara que vai lá e mete a porrada em geral. Nessa série é o contrário, a mulher que vai lá e mete bronca e o cara depois tem que tratar das feridas dela. Isso é muito interessante, muito engraçado, eu gostei disso. Enfim, o Jarvis é um dos melhores personagens dessa série. É claro, também não posso falar de outros membros da equipe da agente Carter. Tem o Jack Thompson, que pra mim ele é um personagem muito irritante. Ele é aquele tipo de cara que se diz o fodão. Eu sou o fodão, não mexem comigo, eu sou o cara, eu matei tantos lá na Segunda Guerra, eu sou fodão. Mas na verdade ele é um bucha, entendeu? E quando ele percebe que a Carter é mais fodona que ele fica lá no sapatinho, começa a respeitar e tal, mas ele não deixa o jeito dele. Ele é um dos personagens que eu menos gostei nessa temporada por causa dessa personalidade escrota dele também. E também tem o chefe da Carter, que eu esqueci o nome, vou colocar o nome dele aqui na tela. E ele é um personagem muito interessante, ele é um dos poucos ali do escritório da SSR que realmente respeita a Carter, mas por causa da sociedade, pelo menos foi assim que eu interpretei, ele não dá tanta moral assim pra ela. E óbvio, ele também tem aquele pensamento de, por mais que ele dê moral pra Carter, ele tem aquele pensamento de que, ele é mulher e tal, por que eu vou dar moral pra ela com uma porrada de homem aí pra me ajudar? É aquele pensamento que homem tinha naquela época, né? Tem outros personagens menores, né, como a amiga da Carter, a garçonete, que eu também esqueci o nome, a esposa do Jarvis, que nunca aparece, mas a gente sabe que ela tá lá. E, obviamente, eu não posso deixar de falar dos personagens que nós conhecemos dos filmes que fazem uma pontinha nessa série. O próprio Howard Stark, que é um personagem importante nessa série. Ele não aparece tanto, mas ele é um personagem importante. Ele é um dos principais motivadores da Carter durante toda a temporada. E conforme vão descobrindo que os próprios caras da SSR vão descobrindo que ele não é o culpado, vai ficando interessante. Tem uma participação do Anton Vanko, que se você não sabe quem é esse cara, ele é o pai do Ivan Vanko, o personagem interpretado pelo Mickey Rourke, vilão do Homem de Ferro 2. Inclusive, o Anton Vanko aparece morrendo nas primeiras cenas do Homem de Ferro 2. E ele aparece lá novinho, bonitinho lá, ajudando a Carter durante um episódio muito interessante. Eu achei legal essa pontinha dele. Também tem o Dan Dugan, esse que é interpretado pelo mesmo ator que faz o Damien Dark em Arrow. Ele aparece no episódio em que aparece o Comando Selvagem, o grupo em que o Capitão América liderou em Capitão América, o Primeiro Vingador. Muito legal essa participação dele. E também tem o Arnim Zola, esse que é um dos vilões do Capitão América, que aparece tanto no Capitão América 1 como no Capitão América 2, e está aí fazendo a sua pontinha também em Agent Carter. Muito foda. Vamos falar agora dos vilões, que eu achei um pouco sem graça. No final, de tanta coisa relacionada a Leviatã, organização secreta e tal, os dois membros realmente relevantes dessa organização são o Dr. Ivchenko, também chamado de Dr. Fausto, e
a agente Dottie Underwood. Achei legal essa parada, a motivação do Ivchenko e tal, mas eu achei assim, poderiam ter feito um vilão melhor, na minha opinião. Por mais que eu achei interessante a parada, ele não ser apresentado como vilão no início, manter aquela suspeitazinha e tal, até ele realmente ser revelado como vilão, eu pensava que ele seria apenas um dos vilões e que o fodelosão ainda iria aparecer, mas não, no final o vilãozão foi ele e essa agente aí. E a única coisa que eu achei interessante da Dottie é que ela veio do mesmo projeto que mais tarde originaria a Natasha Romanoff, a Viúva Negra. E por isso que eu achei interessante a participação dela, porque meio que ligou Agent Carter com a Viúva Negra. Há uma grande leva de personagens, inclusive o Stan Lee está nessa série também, e muito boa a leva de personagens que tem em Agent Carter, com exceção dos vilões que na minha opinião podiam ter caprichado um pouquinho mais. Então bora pro próximo tópico. Pontos positivos. Uma coisa que a gente sempre espera, ou pelo menos aprendeu a esperar das séries da Marvel, são as referências com relação às outras séries e aos filmes. E a Agente Carter, por mais que ela se passe em outra época, anos antes de quase todos os filmes e séries da franquia, há sim referências. Eu já citei o Anton Vanko e o projeto que originou a Dottie Underwood, que é o mesmo que originou a Viúva Negra. E isso é muito legal, porque, principalmente o lance da Viúva Negra, porque pouco tempo depois em que a gente descobre, tem um episódio lá em que aparece a estrutura, a casa onde são criadas as Viúvas Negras, e pouco tempo depois a gente vê esse mesmo cenário em flashbacks da Viúva Negra em Vingadores Era de Ultron. Isso é muito legal para quem viu Agent Carter quando viu Vingadores Era de Ultron, conseguiu, com certeza, eu pelo menos no meu caso foi assim, reconheceu o cenário. Muito legal isso, muito legal, eu gostei bastante. Outra coisa que eu gostei bastante da série é a atmosfera, cara. A atmosfera nos 40, até a iluminação utilizada nas cenas, aquela iluminação meio sérpia que a gente vê. Cara, é tudo muito harmonioso, cara, e combina com a época dos anos 40, final dos anos 40. E eu acho muito maneiro, eu gostei muito, de verdade. E eu não sei, vocês provavelmente não sabem, mas eu sou apaixonado pelos anos 40, cara. É uma época que eu acho sensacional. E não é só na iluminação e nos cenários que compõem essa atmosfera dos anos 40. As músicas também, cara. As músicas de Agent Carter, a trilha sonora de Agent Carter é muito boa. É bem de época mesmo. Não tem medo de mostrar a época em que está se passando a série. Eu acho muito foda isso e espero que continue assim na segunda temporada. A ação também tá boa, as coreografias estão boas. É legal que a Agente Carter, ela é uma agente fodona, mas acima de tudo ela é mulher. Ela não tem medo de ser sensual, ela não tem medo de ser feminina, porque tem aquele lance também, tem muita gente que gosta de fazer personagem feminina forte parecer uma mulher macho. No caso dela não, ela é uma mulher forte, mas ela é uma mulher feminina. Ela se veste como mulher, ela age como mulher, ela usa os atributos femininos que ela tem, e tem muitos, pra poder se dar bem, como não foi no episódio onde ela se disfarça lá da dançarina, foi de dançarina, sei lá, ela se veste lá, bota a roupa toda sensual lá, toda sexy, coloca cabelo, peruca loura, bota aquele vestidão todo sensual e vai lá, seduz o cara pra poder ter a parada que ela quer. E isso é muito foda, cara, é muito legal. E, cara, talvez por senso feminino ou sei lá o que, ela é muito racional do que muitos desses homens aí que ela trabalha junto, como é a questão do episódio em que o cara foge dos dois marmanjos lá, o Dooley, que é o chefe, o Roger Dooley, que é o chefe da Agente Carter, eu tinha esquecido o nome e lembrei agora, e do Jack Thompson. O cara foge, eles vão atrás dela, ela simplesmente sobe a escada, desce, sobe a escada, ela pega um atalho e pega o maluco antes de todo mundo. E no final os caras ainda recebem o crédito por isso. Que filhos da puta, né? Bom, Agent Carter tem muita coisa boa pra ser aproveitada. Os pontos negativos, eu já mencionei aqui os vilões, que pra mim foram bem sensal. Eu esperava um desenvolvimento maior dos vilões, até do próprio Leviatã como uma organização, porque a gente viu a Hydra no Capitão América 1 e 2.
e na SHIELD também, que ela está sendo desenvolvida até hoje. Eu adoro a forma como eles estão utilizando a Hydra nos filmes e nas séries. Eles estão transformando a Hydra numa facção criminosa foda. E eu esperava algo semelhante com o Leviatã. Mas infelizmente não. Eles, pegaram os capanguinhas aqui e ali que a Carter matou nos dos episódios. E no final, o vilãozão lá se tornou o Ivchenko, que é um cientista qualquer. E parece que não passou disso. Ele é um cientista qualquer que queria a vingança dos Estados Unidos pela morte do irmão dele lá na batalha de final, que era a batalha que todo mundo esqueceu, vamos dizer assim. E a Dot, que a única coisa boa que eu achei da Dot é a relação que ela tem com a Viúva Negra, que viria depois. E tirando isso, só. O que tem? Não teve vilão marcante na primeira temporada de Agent Carter. Não teve. Eu achei isso muito chato. Basicamente, foi só isso que... Eu acho que foi basicamente só isso que eu não gostei de Agent Carter. E se eu fosse falar de outra coisa que eu não gostei de Agent Carter, é que a temporada foi muito curta. Podia ter tido mais. Concluindo essa bagaça aqui, Agent Carter é uma série muito boa, muito foda? Posso dizer que ela é muito foda. A Peggy Carter é uma personagem muito foda. Eu acho interessante a forma como eles conseguiram transformar uma personagem que mal apareceu nos quadrinhos numa personagem foda no universo cinematográfico da Marvel. E, cara, eu espero muito mais da Carter e do Jarvis também, que o Jarvis também é muito bom, na segunda temporada. Vamos esperar aí. A série é muito boa, tem muitos personagens bons, apesar dos vilões não terem deixado a desejar, mas eu espero que eles desenvolvam mais o Leviatã na segunda temporada, porque, o Leviatã tem que voltar, cara. Se for só isso que eles mostraram na primeira temporada, eu vou ficar muito decepcionado. Bom, recomendo, se você ainda não viu, corre lá, recomendo aí ver. É curtinho, 3 episódios só, vê lá rapidinho pra poder começar a segunda temporada com tudo, valeu? Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, clica no gostei. Gostou muito? Adiciona aos favoritos e compartilha aí nas redes sociais. Nos siga nas redes sociais e se inscreva no canal se você não for inscrito e gostou do nosso conteúdo, valeu? Então é isso aí, galera. Até a próxima e fui!